Meus irmãos, graça e paz. É um grande privilégio para mim poder compartilhar com vocês esse trecho da Escritura e o que eu pude observar acerca dele. Que o Espírito de Deus me ajude, o Divino Mestre, a recolher desse texto preciosas verdades que certamente estão contidas nele. O texto em questão é o texto de Gênesis 32, do 22 ao 32, e utilizaremos também como um relato complementar Oséias 12, 3 e 4. O texto diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque. Depois de ter feitos atravessar o ribeiro, fez passar também todas as suas posses. E ele ficou só. E lutava com ele um homem durante toda a madrugada, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou-se-lhe a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já amanheceu o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? Ele abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo foi tocado. Esse músculo, Jacó, foi ferido. O texto de Oséias 12:3 diz: No ventre da sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu favor. Os irmãos, o tiro com arco é um esporte praticado até hoje, mas suas origens remontam a tempos antigos. Desde os povos caçadores-coletores até as grandes batalhas medievais. Se eu tivesse de descrever o movimento do arco e flecha, a física por trás desse movimento, em termos mais ou menos científicos, eu faria dessa forma. O arqueiro desloca, puxa a corda juntamente com a flecha para trás, utilizando sua força e energia. E ao fazê-lo, causa uma deformação, tensão no sistema arco-corda. A energia acumulada na corda e no arco do ponto de lançamento é equivalente a toda a energia, trabalho que foi usada pelo arqueiro para puxar a corda até ali. Uma vez que a corda é liberada, toda a energia, ou boa parte dela, é transferida para a flecha, que é lançada a altas velocidades, podendo atingir até 250 km por hora, com boa precisão, a depender da perícia do arqueiro, da distância e do alvo pretendido. O que tornou o arco e flecha um instrumento bastante eficaz no campo de batalha. A flecha precisa ser puxada para trás, junto com a corda, e o sistema todo precisa sofrer a tensão antes que ela seja projetada a toda velocidade para seu alvo. A potência de lançamento é maior quanto maior for a força aplicada para puxar a corda, deformar o arco, recuar a flecha. Desta forma, irmãos, no texto que iremos analisar, nós veremos o arqueiro celestial tensionar o arco e a corda até o máximo ponto, a fim de lançar a flecha com grande energia, a sua flecha com grande energia na direção do alvo pretendido por ele. O trecho que analisamos faz parte do livro do Gênesis e foi escrito no tempo de Moisés. E o livro do Gênesis faz parte da seção da Escritura conhecida como Pentateuco e foi escrito, provavelmente no tempo de Moisés, durante a época dos eventos narrados no livro. E teria Moisés como principal autor, pelo menos do núcleo, o autor da maior parte do livro, com exceção de algumas partes e trechos e adições posteriores. A estrutura do livro está dividida em 10 seções, 2 ciclos ou toledotes, ou gerações, que traçam a linhagem de 10 gerações. Esses relatos podem ser divididos em pré-diluvianos e pós-diluvianos,
que são 3 pré-diluvianos, 8, 7 pós-diluvianos, que trazem, esses 7 trazem o programa de Deus em trazer a semente da serpente sobre o domínio da mulher eleita, o triunfo de Deus, o triunfo de Deus em trazer a semente da serpente sob o domínio da semente da mulher eleita, do povo eleito, através do povo eleito. Os 10 Toledotes marcam 10 iniciativas divinas na história da salvação. Como uma subdivisão desses Toledotes, nós temos os Atos. E o trecho que analisamos está no 8º Toledote, num segundo ato, que traz a descrição da biografia de Jacó desde o seu nascimento. No ventre da sua mãe, agarrou o calcanhar de seu irmão, diz Oséias 12:3, se referindo ao ato que foi narrado em Gênesis. O seu nome tem a mesma raiz radical de calcanhar e enganador, pela ausência de vogais. Então, com a adição do iod ao radical, há uma indicação de flexão verbal, o que tornaria o significado do seu nome algo como ele agarrou no calcanhar, o apanhador de calcanhares. O título de enganador foi provavelmente atribuído a ele por seu irmão no episódio em que ele engana seu pai para receber a bênção. Seria um trocadilho, considerando a mesma raiz do nome calcanhar e enganador. Além de apanhar o calcanhar do seu irmão ao nascer, Jacó compra o direito de primogenitura de seu irmão, aproveitando-se tanto da sua displicência como da sua necessidade imediata, e após engana seu pai para receber a bênção no lugar de seu irmão, o que resulta na sua fuga de casa por receio da fúria do seu irmão que havia jurado de morte. Jacó deixa a terra dos seus parentes, a terra prometida, e vai à terra dos parentes de sua mãe. Em Betel, quando está deixando a terra prometida, nas fronteiras da terra prometida, ele tem uma visão de Deus ao entardecer. O sol se punha na vida de Jacó. É o início da longa noite da sua vida. Em Harã, ele é enganado e explorado por seu sogro Labão por cerca de 20 anos. Então, decide voltar à terra prometida. Ele provavelmente poderia ter voltado por outro caminho, mas escolheu um caminho que o colocaria frente a frente com o seu passado, as fronteiras das terras de seu irmão. Ao saber da chegada de Jacó, Esaú reúne 400 homens e marcha na direção do seu irmão. Jacó teme e se põe a orar. E é nos momentos finais que antecedem este encontro que nós nos encontramos. Por isso, irmãos, nesse trecho em que separamos, eu proponho que analisemos segundo o tema prevalecendo com Deus em oração. Responderemos à pergunta: como se dá essa peleja? E, analogamente, a pergunta: como é a oração que prevalece com Deus? Considerando o fato narrado em Gênesis 32 como um modelo de oração para todos nós em todo o tempo. Para isso, nós devemos devemos nos juntar a Jacó no vale da humilhação. A primeira consideração que faço é que a peleja se dá quando Jacó está movido por um profundo senso de insuficiência e dependência de Deus. Analogamente, a oração que prevalece com Deus é movida por um profundo senso de insuficiência e dependência de Deus. O texto diz: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e ficou só. Jacó fez passar tudo o que possuía. Ele se separa da sua família, da sua amada Raquel e do seu querido José. Mas o que é que o faz querer para trás? Querer ficar para trás? O texto manifesta claramente uma ação intencional de Jacó. Algo o moveu, o impeliu a ficar para trás, e não apenas o medo do confronto.
certamente Jacó não entregaria, não deixaria que sua família se defrontasse com o bando de seu irmão sem a sua presença. Mas algo lhe faltava. Jacó havia apresentado a Deus a sua petição na oração registrada nos capítulos anteriores, mas nada havia ocorrido ainda. Ao nascer do sol, ele se encontraria com seu irmão e ele nada pode fazer a esse respeito. Ele se sente impotente diante da situação. O perigo é iminente e ele se sente incapaz de superá-lo. Ele deseja obter de Deus a sua resposta e por isso precisa ficar. Jacó precisava orar. O senso de incapacidade, inabilidade e insuficiência impele Jacó a ficar e orar. O contexto parece indicar uma fome profunda por Deus, uma fome despertada pela crise. Observa Derek Kidney. Jacó tinha ânsia, desejo por algo que estava além dele, por algo que ele não poderia suprir. Nem mesmo a sua astúcia, ardilosidade seria capaz de livrá-lo do seu irmão. Na verdade, foi exatamente essa astúcia de Jacó e o seu ímpeto de obter as bênçãos que haviam sido preditas sobre ele, independentemente da promessa que Deus havia feito, que o levaram àquela situação. E Jacó finalmente reconhece isso. Agora apenas Deus pode livrá-lo. Nem mesmo os seus muitos bens seriam capazes de livrá-lo. Ainda que ele tenha agido executando o seu plano, ao dividir os bandos e mandar presentes à sua frente para aplacar a ira de seu irmão, ele sabe que isso não é suficiente. Por isso ele ora. Deus deve lhe conceder a vitória, ou ele certamente perecerá. O medo diante da ameaça de seu irmão já o havia levado a orar antes. Mas diante do perigo imediato, Jacó mais uma vez se põe a clamar a Deus. Calvino, no capítulo 3 das Institutos que trata da oração, discorre dessa forma. Vemos claramente quão destituído de todas as coisas é o homem, e como lhe faltam todos os auxílios para a salvação. Portanto, se busca recursos para socorrê-lo em sua necessidade, é preciso buscá-los fora dele, obtendo-os, portanto, em outra fonte. Que esta seja a primeira regra da oração correta, que abandonemos todo o nosso pensamento de glória pessoal. Expulsemos a nossa autossegurança, que rendamos glória ao Senhor, em nosso abjeto estado e nossa profunda humildade. Pois pela boca de Deus são declarados malditos todos os que, depositando confiança em si mesmos ou em algum outro, concebem e realizam planos, empreendem ou tentam começar algo à parte da sua vontade e sem invocá-lo. Deus de fato lhe concederá a Jacó o que ele deseja, mas não sem lutar. É por isso que ele o aguarda, oculto nas sombras da noite, para o embate. John Bunyan, em seu clássico Peregrino, nos conta a história de cristão e esperança. Depois de se refrescarem no rio da água da vida e se deliciarem com os frutos das árvores que estavam à sua margem, e descansarem nos prados verdejantes que também margeavam o rio, eles seguiram um caminho que os levaria à cidade celestial. O rio, aparentemente, seguia paralelo a esse caminho, até que o caminho se tornou pedregoso e difícil, e o rio seguiu em outra direção. Com seus pés feridos pelo duro caminho, Cristão e Esperança avistam um pasto que seguia até onde podiam ver, paralelo ao caminho. Eles perguntam a um homem que passava pelo lugar se aquele caminho levaria à cidade celestial. E aquele homem, que se chamaria Van Confiança, os confirmou que sim, afirmou que sim. Sem perceber, seguindo esse caminho, eles entraram nas terras do gigante Desespero. Repentinamente o caminho foi tomado por trevas e eles não viram a Van Confiança cair em uma vala aberta pelo príncipe do lugar. Com o início de uma forte tempestade, acompanhada de trovões e relâmpagos, eles não podiam seguir. Eles foram cercados por águas profundas pelas quais não podiam voltar. Ficaram ilhados e adormeceram. Foram despertados pelo gigante Desespero, que os levou ao seu castelo. Ele os torturou repetidas vezes e os tentou induzir ao suicídio. Mas quando já estavam cansados e sem enxergar uma saída, decidiram clamar a Deus durante toda a madrugada, até o amanhecer. E então, pelo auxílio divino, Cristão se lembra da chave que carregava em seu pescoço e que era capaz de abrir a porta de seu calabouço e permitir a fuga de seu castelo. E assim, eles escaparam
do seu torturador e da morte e retornam ao caminho. Muitas vezes, irmãos, Deus nos põe em situações em que nenhum socorro humano é possível. Quando Deus traz à tona os pecados ocultos de nosso coração e nos priva da luz de seu rosto. Quando as nossas defesas são derribadas e nossos alicerces são solapados. Vezes em que Deus nos põe diante de situações de grande perigo, de grande calamidade, em que nossa incapacidade é manifesta, para que aprendamos que vão é o socorro do homem. Muitas vezes também somos privados de tudo aquilo que tanto valorizamos nessa terra, como Jó foi, para que reconheçamos como Asaf que Deus é a nossa porção, tesouro de maior valor, herança eterna. Longe das luzes artificiais dessa terra, podemos contemplar o melhor brilho das estrelas celestes. Abandonemos qualquer sentimento de autossuficiência ou autojustiça. O desejo de ver os nossos sonhos realizados no tempo que desejamos e da forma como imaginamos, e fiados em nossa autoconfiança, pode nos conduzir a ações precipitadas. Muitas vezes nos levará, ao invés disso, ao fracasso, a situações de grave perigo, ao invés do êxito. Atentemos às palavras do sábio. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Não devemos esperar que Deus nos ponha diante de situações calamitosas e insolúveis, para que reconheçamos nossa dependência e necessidade de Deus. Não nos deixemos levar pela vã confiança. Mas, se nos virmos diante dessas situações, não devemos hesitar em buscar o auxílio divino. É certamente para que reconheçamos nossa insuficiência que Deus nos traz ao vale da humilhação. E diante de um sentimento de insuficiência, nós que temos a Cristo, olhemos para Ele, o todo-suficiente. Mais uma vez, Calvino nos ajuda aqui. Pois em Cristo, Ele oferece toda a felicidade no lugar da nossa miséria, toda a riqueza no lugar da nossa carência. Nele, o Senhor nos abre os tesouros celestiais, para que toda a nossa fé contemple seu Filho amado. Toda a nossa expectativa depende dele, e toda a nossa esperança adere a ele, e nele repousa, escreve Calvino nas Institutas. Nós estamos meditando, irmão, no tema Prevalecendo com Deus em oração. E a primeira consideração que fiz, a primeira observação que fiz, é que a oração que triunfa é movida por um profundo senso de incapacidade e inabilidade diante de Deus. A segunda observação que faço é que a oração que triunfa é solitária e iniciada por Deus. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele. No primeiro ponto, nós tangenciamos ou resvalamos no aspecto passivo da ação de ficar só, no sentido de que a situação levou Jacó a estar só. O verbo utilizado nesse versículo, que foi traduzido como ficou, está no ifal e pode ser entendido como deixando-se só, uma ação reflexiva, passiva de Jacó. Ele age e sofre a ação. A situação o impeliu à solidão, e da mesma forma Jacó agiu deliberadamente para estar sozinho. Deus tinha algo a tratar com Jacó, particularmente, considerando as suas incorreções pessoais e o seu papel como patriarca e representante da descendência eleita de Israel, o seu papel na história da revelação. Deus precisava tratá-lo e Jacó precisava ser tratado individualmente na solidão. A oração que prevalece é muitas vezes a oração solitária. Disse Jesus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Eu não afirmo com isso que a oração pública e a oração regular e habitual não são ouvidas, pois certamente o são. Digo apenas que aqueles que têm necessidades inadiáveis e urgentes, demandas imediatas em que muito se arrastam, devem insistir com Deus no tribunal celestial. Devem insistir em apelar a Deus em suas orações secretas. Calvino afirma que, acima de tudo, a oração é um movimento íntimo do coração. Entendamos que a oração em si é propriamente uma emoção interior do coração, a qual é derramada e depositada diante de Deus, aquele que sonda os corações. A menos que a voz e o canto fluam do sentimento mais recôndito do coração, não tem o mínimo valor ou proveito diante de Deus. Há uma tentação que brota da nossa própria natureza quando oramos
em público, que é de não sermos autênticos. A oração em particular atenua essa tentação. Veja a solidão do Mestre no lugar chamado Getsemane. Onde estão os 400? E os 7? E os 3? Até mesmo estes são deixados à distância de um tiro de pedra. E em outras ocasiões, Jesus opta por se retirar para orar a sós. A solidão nos permite derramar o coração e alma diante de Deus de forma autêntica e sem reservas, de modo que se não é possível, mas é mais difícil em orações públicas. A sós com Deus, abençoado retiro. Também se faz necessário observar que é Deus quem inicia o combate. A forma abrupta com que a frase é posta no texto e o termo utilizado para homem, designando um homem qualquer, sem qualquer predicativo, serve para manter incógnita em mistério a identidade do homem e revela a absoluta ignorância de Jacó quanto às coisas que estão para acontecer, quanto aos fatos que o cercam. Jacó é pego de surpresa com o início da luta. E mesmo confuso quanto à identidade do agressor e o propósito do seu ato, não foge à luta. Ele não escolhe fugir. Diante da opção de lutar ou fugir, ele escolheu lutar. E à medida em que a luta se desenrola, Jacó vai tomando cada vez mais consciência de quem é aquele com quem ele luta. A escuridão na qual Deus inicia a luta com Jacó, mais uma vez, demonstra a ignorância na qual ele se encontra, um tanto ingênuo quanto à realidade que o cercava. O fato de Jacó ter recebido a visão em Betel, por sonho, pode indicar um baixo nível de espiritualidade do receptor da visão. Em Betel, Jacó parece admirado ou deslumbrado com o fato de Deus estar com ele. O Jacó, que deixa a terra prometida, é um infante em termos de discernimento espiritual, mas Deus tem um propósito para ele, com todos os fatos que se desenrolam após a sua saída da terra prometida e culminam com essa batalha no Jaboque. Deus tem algo a lhe mostrar. É ele quem o atrai à peleja e é ele quem inicia a peleja. Essa luta se torna um grande memorial, um símbolo das terríveis lutas que os peregrinos de Deus passam nessa terra durante a sua peregrinação. Em Jacó, todos nós somos representados como guerreiros de Deus, como povo que luta e prevalece com Deus, simbolizando a luta interior do crente contra seus próprios pecados e falhas de caráter, ou a luta que travamos diante das terríveis provações que ele nos envia, para revelar os intentos ocultos de nossa alma, para nos fortalecer e aperfeiçoar, para nos mostrar a sua glória e para nos fazer desejar por ela. Por isso, este é um conflito que nasce em Deus e é iniciado por Deus, por seus próprios propósitos. Desta forma, a oração que prevalece, ela tem origem em Deus. Os desejos e motivações que estão presentes em uma oração que prevalece diante do trono da graça são suscitadas por ações divinas, desejos que Deus infunde em nosso coração. E lutava com ele um homem. Denota a iniciativa do Deus homem em iniciar o embate com Jacó. Devemos reservar, irmãos, sempre em nossas agendas, o tempo necessário para nossas orações particulares, especialmente quando temos demandas específicas e urgentes a apresentar diante de Deus. E uma vez estando em nossa privacidade, derramar diante de Deus as nossas petições, livrando-nos de qualquer formalismo desnecessário, palavreado inútil, em total sinceridade e apresentando nossas queixas de forma límpida diante do Pai. Devemos ir até Ele e apresentar as nossas causas. Muitas vezes também somos pegos de surpresa com as situações que Deus nos envia e atordoados, poderíamos dizer como Jó: faze-me saber porque contendes comigo. Desta forma, sem entender claramente as intenções divinas, devemos beijar a mão que nos fere e tomar parte na luta. Talvez Deus esteja nos chamando para pelejar com Ele. Quando em meio a essas situações que Deus nos provoca, podemos argumentar com Ele que nós não procuramos por isso, a fim de que Ele nos livre. É justamente porque Ele inicia a campanha conosco que Ele nos concederá o livramento. Nós estamos meditando, irmãos, sobre o tema prevalecendo com Deus em oração. E, ao analisar o texto, respondemos a pergunta: como é a oração que prevalece com Deus?
A primeira observação que fizemos foi a de que foi a de que a oração que triunfa com Deus, que prevalece com Deus, ela é movida por um profundo senso de insuficiência e incapacidade. A segunda observação é que a oração que triunfa com Deus, ela é movida ela é solitária e é iniciada por Deus. A terceira observação que faço é que a oração que prevalece com Deus, ela persevera, e ela persevera com Deus. Então veio um homem, destacando aqui a natureza do ato da oração. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A luta atravessou toda a longa madrugada. Mesmo que o anjo não parecesse ceder, e certamente não tenha desfalecido, considerando sua natureza divina, ainda assim Jacó não abandonou a luta. Uma peleja extensa e renhida como foi, certamente exauriu Jacó de suas forças. Mas de forma alguma ele parece recuar ou desistir. Jacó demonstra aqui uma perseverança titânica, tal qual a esperança do antigo patriarca que inspirou Tiago a declarar e louvá-la. Ouvistes falar da perseverança de Jó? Ele deveria prevalecer com Deus ou pereceria. Deus e apenas ele lhe concederia a vitória. Desistir não era uma opção. Certamente ele poderia dizer: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. A resposta ou a vitória devem vir da parte de Deus. O patriarca prevaleceu acima de tudo porque manteve-se na batalha a qualquer custo. Certamente em uma luta tão extensa, altos e baixos devem ter acontecido. Ele parece prevalecer em dado momento, mas em outros parece não resistir. Mas ele persiste. A luta acima de tudo se dá em seu interior. Talvez as suas oscilações em sua crença na vitória em meio às investidas do anjo contra ele e o cansaço que se acumulava sejam a mais importante luta que ele trava dentro de si. Ele persevera também por sua fé na promessa. À medida em que Jacó cresce em seu entendimento sobre a identidade e natureza daquele com quem ele estava lutando, sua fé se fortalece na promessa. Esta é a causa divina humana do triunfo, ou melhor, divina em sua origem, instigando o homem Jacó para a luta, para que a misericórdia divina pudesse abençoá-lo. Se Jacó persistiu com Deus, foi antes de tudo porque Deus o sustentou durante o conflito. A fé mantém a chama da fogueira bruxuleante, mesmo em meio às mais terríveis nevascas. E esta fé invencível não tem outra origem senão o próprio Deus. Logo Deus foi glorificado, tanto pela fé de Jacó, como em conceder-lhe a bênção e o seu triunfo, e também em tudo o que ele faria após ter sido transformado. Mais uma vez Calvino comenta: em suma, tal é a sua participação nesse conflito, que enquanto nos assalta com uma mão, nos defende com a outra. Sim, visto que ele nos supre com mais força para resistirmos, mais do que aquela que ele emprega para nos fazer oposição, podemos, portanto, verdadeira e corretamente, dizer que ele luta contra nós com sua mão esquerda e por nós com sua mão direita. Uma forma de sondarmos o segredo da perseverança de Jacó está em analisarmos o próprio ato de orar em si. O segredo da perseverança de Jacó também está na natureza daquele com quem ele luta. Na oração, lutamos com Deus. Por isso, a terceira observação é a de que perseveramos, a oração que prevalece com Deus, persevera com Deus. Por isso, gastemos um tempo investigando a misteriosa identidade deste anjo, homem, Deus. É considerando a própria natureza da oração que nós descobrimos a fórmula para nos mantermos perseverantes. Duas objeções em geral têm sido feitas à afirmação de que Deus em forma humana, o anjo era Deus em forma humana, esse homem era Deus em forma humana. A primeira é de que, uma vez que Deus havia estabelecido a sua presença no Sinai, ele não poderia mover-se até então ele não poderia mover-se. Então a embaixada divina
teria sido enviada. A segunda está relacionada ao fato da transcendência, supremacia de Deus em relação às suas criaturas. Uma vez que ele é Deus, não poderia tomar forma de homem, forma de criatura. Para essas duas objeções, é suficiente considerar que o redator do texto não faz qualquer esforço para distinguir as naturezas do homem e Deus. Em dado momento, o texto afirma: lutou com o homem. Em outro momento, lutou com Deus. Osés diz: lutou com o anjo. O anjo do Senhor revela que a unidade de Deus não é monolítica. Deus na forma humana, a multiplicidade de Deus. Deus se fazendo visível, anjo mensageiro, é Deus também enviado. Exatamente como o Espírito do Senhor é uma expressão um tanto misteriosa no Antigo Testamento, que só vai encontrar a sua plena revelação no Novo Testamento, o anjo do Senhor é o início de algo que Deus pretende revelar mais claramente no Novo Testamento. O anjo de Deus também demonstra a absoluta condescendência de Deus para com o seu povo. Deus desce para contender com o seu povo e conceder-lhe a vitória. O texto não diz que Satanás ou algum homem mortal tenha lutado com Jacó, e sim o próprio Deus. E isso nos ensina que a nossa fé é provada por ele. E sempre que formos tentados, devemos nos lembrar de que, na verdade, estamos diante dele, não só porque lutamos sob seus cuidados, mas porque ele, como antagonista, desce até a arena deste mundo para testar nossa resistência. Calvino observa. O anjo é verdadeiramente divino, pois do contrário ele não poderia ter desempenhado a função sacramental de assegurar o homem de que Deus está com ele, comenta Gerardo Voss. Eis o grande mistério dessa luta. Deus contra nós, conosco e por nós. Deus luta contra nós, peleja contra nós, peleja ao nosso lado, e ele mesmo nos dá a vitória. Certa vez, Cristo questionou os seus discípulos: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou ontem de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhes dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E, em outra ocasião, Cristo conta uma parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha me importunar. E, acima de tudo, podemos considerar que Cristo é o Deus que encarna para travar a luta final com o seu povo. Ainda que não seja necessário considerar o anjo de Deus como sendo o próprio Cristo, o fato revela no texto o início do que seria a encarnação do próprio Deus. Lança na história da revelação um pequeno vislumbre de uma verdade que seria claramente manifesta com a encarnação de Cristo. A ideia do Deus transcendente não seria estranho a qualquer judeu nos tempos de Cristo, a qualquer judeu que conhecesse esse texto. O triunfo de Jacó deve-se, acima de tudo, por sua fé na promessa que Deus havia feito. E o nosso deve-se por fé na morte e ressurreição de Cristo. Na encarnação de Cristo, temos a expressão máxima desse arranjo fundamental. A encarnação não é o resultado de nenhuma necessidade inerente em Deus. A opinião contrária a isto, ainda que vastamente divulgada, tem uma base panteísta. Nós precisamos do Deus encarnado por razões redentoras. Então, irmãos, por mais longas que sejam as nossas provações e lutas, não podemos abandonar sem que tenhamos recebido aquilo que desejamos. Assim como o patriarca, permanecemos firmes em apresentar as nossas petições diante de Deus. Certamente no seu tempo, ele nos concederá a vitória. Por mais duvidosos e reticentes que estejamos, sigamos.
Às vezes Deus demora a nos conceder aquilo que pedimos, para que possamos valorizar mais aquilo que Ele nos concederá. A dura peleja também remove dos nossos pedidos os traços de vaidade, fazendo com que permaneçamos com o essencial. O tônico que revigorará as nossas forças e nos fará permanecer firmes na luta é, acima de tudo, a lembrança daquilo que Cristo fez por nós, a sua vitória no Getsemane e o triunfo final na cruz do Calvário. Bebamos sempre dela, quando nos encontrarmos cansados, duvidosos, e tornemos a luta. A oração e leitura da palavra são, de certo, as principais e essenciais disciplinas espirituais que devemos conservar. Mas há certos momentos de grande angústia em que, sobrecarregados, não somos capazes nem mesmo de nos dedicarmos à leitura da palavra. Mas ainda assim não abandonemos a oração. Quando não pudermos usar a espada, usemos o escudo. Quando o dia está prestes a emergir e o anjo precisa retirar-se, e percebe que Jacó não desertaria, ele decide feri-lo. A expressão original indica uma ação bem mais do que um simples tocar. Considerando o costume dos judeus não comer o nervo ciático dos animais até hoje, é bastante provável que Jacó tenha sido ferido neste nervo. E uma vez que esse nervo tenha sido seriamente danificado, com certeza haveria perda de sustentação corporal. Jacó foi tocado. Jacó, ao ser tocado, foi certamente ao chão. Estamos meditando sobre o tema prevalecendo com Deus em oração. E ao meditarmos, respondemos a pergunta: como se dá essa peleja? Analisamos como se dá essa peleja e respondemos a pergunta: como é a oração que prevalece com Deus? A primeira consideração que fiz foi que a oração que prevalece com Deus é movida por um profundo senso de insuficiência e inabilidade diante de Deus. A segunda observação que fiz foi que a oração que prevalece com Deus é solitária e iniciada por Deus. A terceira observação que fiz é que a oração que prevalece com Deus persevera com Deus. A quarta observação que faço é que a oração que persevera com Deus apela para a graça e misericórdia divina. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Oséias 12:4 diz: ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. O verbo traduzido por deixa-me também pode significar livrar. E está no modo imperativo, indicando uma declaração enérgica. E ainda no piel, que intensifica a ação. Mas ainda assim a palavra utilizada foi deixa-me. O verbo denota alguma passividade ou intenção que depende da ação daquele a quem a declaração é dirigida. Certamente aquele que lhe feriu a coxa poderia facilmente livrar-se dele. A expressão mantém a supremacia de Deus sobre a criatura e ao mesmo tempo revela a absoluta condescendência ou indulgência de Deus ao ceder a vitória a Jacó. Solte-me ou liberta-me. O homem, anjo, queria desvencilhar-se de Jacó, mas com sua ordem ele desejava obter justamente a resposta que recebeu. Deixa-me ir manifesta a absoluta condescendência de Deus. Deus se permite vencer. Essa é uma forma maravilhosa, acrescenta Calvino, de conceder vitória. Quando o Senhor, cujo poder deve ser integralmente louvado, prefere que um homem frágil prevaleça como vencedor, e assim o exalta, de tal modo e com tal grande enaltecimento. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, reage o patriarca. E não poderíamos imaginar que ele lhe daria qualquer outra resposta. Aquele que, quando for atacado na escuridão, não fugiu à luta, e durante as incontáveis horas da madrugada não escapou, não desistiria agora. E ainda agora, ferido e debruçado sobre o anjo, ele não desistiu de lutar. Ainda que suas forças tenham sido tiradas, fragilizado com todo o seu peso lançado sobre o anjo de Deus, agarrando-se a ele desesperadamente, incapaz de sustentar, ele não pode fazer muito por si mesmo agora. Mas é exatamente este o momento do triunfo. A expressão que se encontra no nosso texto complementar lança a luz reveladora sobre o que aconteceu naquele exato momento da peleja. Chorou e implorou o seu favor. Ainda que alguns comentaristas entendam que o ato de implorar tenha acontecido após ter recebido a bênção, parece não fazer sentido que Jacó tenha implorado depois que Deus lhe tivesse abençoado. Quando recebemos uma bênção de Deus, o nosso coração é imediatamente tomado por gratidão e louvor. Não há mais espaço e sentido para implorar e pedir mercê. Mas naquele estado totalmente incapaz de prevalecer pela força, Jacó chora e apela para a misericórdia de Deus
e assim triunfa. Há uma nova humildade presente na atitude de Jacó, porque ele apelou para a misericórdia e não utilizou de qualquer barganha para com Deus, como em Betel. Jacó colocou as duas mãos sobre a bênção. Deus se apraz em ser misericordioso e conceder àqueles que nada possuem de si mesmos, que nada têm a oferecer em troca, que possuem algum valor para Deus, conceder a sua bênção por sua livre vontade. Achar mercê ou achar graça é a mesma expressão usada no diálogo do encontro posterior com Esaú e revela claramente uma ação de rebaixamento. Essa oração vence o Deus de misericórdia. Enquanto ele pudesse se sustentar e lutar e alimentar sua esperança de triunfar por si mesmo, jamais experimentaria a bênção. Mas porque tudo está agora totalmente em Deus e não nele mesmo, toda a esperança é lançada no Altíssimo e naquele que tem profundo prazer em deleite em abençoar e usar de sua misericórdia para com aqueles que nada podem por si mesmo, ele pode agora experimentar a bênção. Um anjo de Deus lhe tocou para mostrar que não era por sua força que ele triunfaria, mas por sua persistência e, acima de tudo, ainda assim, por sua misericórdia, pela misericórdia divina. Então, ele triunfou. Obteve a bênção desejada. Prostrado, ferido em seu orgulho, no centro da sua força, em lágrimas, suplicando por misericórdia. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Esta era agora sua nova identidade. O toque também serviu para lembrar a Jacó que ele prevaleceu de joelhos. Jacó se lança sobre o anjo vencido e se levanta vitorioso. Numa noite sem dormir, de oração angustiada, eu triunfei sobre os meus pecados. Uma batalha na guerra santa. O Senhor me prometeu vencer. Diz uma música composta por Kate Green. Jesus Cristo, certa vez, conta uma parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa. A oração do publicano apela diretamente para a misericórdia divina e assim ele alcança a sua petição. Qualquer oração que carregue alguma mancha, ainda que mínima, de auto-merecimento diante do Deus da graça, jamais triunfará. Quando, portanto, estivermos em embate com Deus, jamais ousemos apelar para a sua justiça. Isso seria lançar golpes no vazio. Apelemos à compaixão. Quando orarmos, tenhamos o cuidado de sondar os nossos corações e eliminarmos qualquer sentimento de mérito por qualquer causa que pedirmos. Apelemos sim à sua bondade, compaixão e misericórdia. A récede de Deus, a misericórdia do pacto, é a cláusula que nos garante receber da parte de Deus aquilo que desejamos. Porque Deus prometeu que nos daria, movido unicamente por sua misericórdia e graça, podemos apelar a ela para que Ele nos conceda aquilo que pleiteamos. Então, irmãos, consideramos agora quais os propósitos de Deus com essa peleia. O desejo de Jacó era por transformação, e certamente também era esse o intento divino. A transformação que ocorre aqui não é uma reversão da personalidade de Jacó. Certos aspectos negativos do caráter de Jacó ainda permanecem, como pode ser observado no restante de sua biografia. Mas o que há aqui é o redirecionamento do seu caráter. Jacó permanece um homem ambicioso, mas agora a sua ambição está voltada para a motivação correta. O ponto forte da revelação aqui é a graça suplantando o pecado e transformando a natureza divina. Deus queria para si toda a disposição de Jacó, que Jacó tinha para vencer e alcançar o que desejava, mas totalmente expurgada da sua autossuficiência e reorientada para um objeto certo do amor humano, que é o próprio Deus. Deus também deu a Jacó um novo entendimento, uma visão. E ver aqui significa uma percepção interior. Porque via Deus e minha vida foi poupada. Jacó poderia dizer agora, os meus olhos te veem. O sol nascia em Peniel. Era o fim da longa noite na vida de Jacó. Ele agora deve retornar à terra prometida.
O fato do anjo ter se retirado antes que a alva nascesse, possivelmente indica uma preservação a Jacó a respeito do que ele poderia ver. Jacó havia chegado no limiar da revelação, havia chegado até onde Deus queria trazê-lo. A altura de um conhecimento de Deus, que só podem ser acessados por meio da oração perseverante, observa Spurgeon. O Jacó manco, ferido, é muito mais intrépido e poderoso do que o Jacó são. Ele é forte na sua fraqueza. O primeiro Jacó é fraqueza humana, o segundo Jacó é força divina. Jacó tem agora um novo nome, uma nova posição e um novo manquejar. O seu manquejar serve também como uma lembrança de batalha. Serve para lembrá-lo de que sua batalha foi real. Para lembrá-lo de tudo o que ele pode ver e experimentar, ou pôde ver e experimentar naquela noite. Deus foge aos seus príncipes e campeões em batalha, na batalha da oração. A batalha de Peniel certamente é uma das mais importantes da história do povo de Deus, e um prenúncio da terrível batalha do Getsemane. Porque Jacó prevaleceu com Deus, prevaleceu também com os homens. 2 vitórias em uma só. É necessário ferir aqueles que se aproximam de Deus, a fim de que não sejam tomados pelo orgulho, pela sublimidade daquilo que presenciaram, assim como Paulo. Além de evitar o orgulho, a ferida em sua perna, o seu manquejar, são a fonte da força do novo e intrépido Jacó. A força de Jacó é agora a força de Deus, e o seu poder é a força e o poder divino atuando nele. Jacó, agora outrora temeroso, nesse momento toma a frente de sua família e lidera sua casa. Ao nos ferir, ao feri-lo profundamente, irmão, que Deus atinge o seu orgulho e o traz para si e o aproxima dele. A câmara mais profunda da comunhão. E ao contemplá-lo em suas fraquezas, livre das luzes poluidoras do orgulho, você pode contemplar o lindo céu noturno da sua glória. Você é transformado por esta visão e feito ainda mais como ele é. Todos estes são propósitos pelos quais Deus guerreia conosco. É lhe lançando em duras provações e pelejando contra você, com você, que o braço do arqueiro celestial estende a corda até o máximo ponto, faz dobrar-se o arco até fazê-lo ranger, recua a flecha até onde a corda pode aguentar, transfere a sua força e energia para a flecha, para lançá-lo a toda velocidade, até o alvo pretendido por ele, com a mais absoluta precisão. Considerando os grandiosos propósitos que Deus tem em lutar com o seu povo, eu o instigo, irmão, a tomar parte na sua peleja, qualquer que seja. A luta contra um temperamento ruim, um desejo por transformação interior, duras provações que Deus tem lhe enviado, um profundo senso de pecaminosidade e de condenação estão sobre você. Você deseja a certeza do perdão e o retorno da paz de Cristo, a sentinela do nosso coração. Qualquer que seja a sua causa, irmão, você deve lutar. Findo com uma oração puritana, chamada o Vale da Visão. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, foi trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito. Mas vejo a ti nas alturas. Cercado por montanhas de pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e no mais profundo poço a luz da tua estrela brilha. Deixa que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.